Então, vamos lá. Olá, pessoal. Diante desse cenário de incerteza, de preocupação, né, de ansiedade que todos estamos vivendo, a gente decidiu gravar esse vídeo, nós aqui da plataforma Seniors, para ajudar vocês, empresários, empreendedores, colaboradores, diante dessa situação, a passar por isso com mais suavidade, né? Nessa crise, que ela é uma crise ímpar nessa nossa geração, né? No mundo contemporâneo, é a primeira vez que uma coisa assim acontece, que a gente está passando por isso, até mesmo por causa da conjuntura, não por causa de ser uma epidemia, de ser uma pandemia, mas por causa de toda a conjuntura, né, do potencial das redes sociais e de um mundo globalizado. Então, é uma situação realmente ímpar para todos nós, né? É a primeira vez que nós lidamos com uma situação dessa. Então, a gente decidiu gravar esse vídeo para falar um pouquinho dessa situação, como é que ela afeta a economia, como é que ela afeta as pessoas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, comercial, de processos, de planejamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O meu nome é Elisandra Clementoni, eu sou mentora de planejamento, sou especialista em desenvolvimento humano e consultoria empresarial, já atuo mais de 20 anos nessa área. E o meu objetivo é ajudar pessoas e empresas a desenvolverem competências emocionais, de planejamento e gestão, para que elas possam realizar seus objetivos e terem mais lucros nos seus negócios. Estamos aqui hoje conversando também com o Luciano Alto, com a Roberta Rocha e com a Adriana Aro, e cada um vai se apresentar. Vamos lá, Luciano? Então, vamos lá. Eu sou Luciano Alto, também atuei como consultor aí, sempre especializado na parte de planejamento, de marketing e vendas, e sempre com o objetivo de ajudar as empresas a resolverem suas dores, né? Suas dores empresariais, né? Dentro do meu processo de consultoria, me transformei num especialista nessas dores e de tentar trazer soluções, né? Tratamentos aí para esse processo. Nesse momento agora que estamos vivendo, eu estou atuando como diretor comercial numa empresa de tecnologia, que até, né, engraçado, tem um contraponto desse momento todo, que é uma empresa que trabalha com tecnologia de reconhecimento facial, que é uma questão que está sendo muito procurada nesse momento aí por causa da segurança sanitária. Como a Alessandra falou, acho que é um momento único, né, aí na história recente da humanidade. Estamos aqui, né, vivendo ele em toda a sua plenitude, e acho que temos que nos juntar para conseguirmos aliviar essa dor aí desse momento. Acho que é o objetivo de todos nós. Roberta? Olá, bom dia. Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga, trabalho com processos de coaching, desenvolvimento humano dentro e fora das empresas. Atualmente atuo também como superintendente comercial de uma empresa no mercado financeiro. Tenho aí uma trajetória pequena, de 20 anos mais ou menos, no segmento financeiro, também trabalhando com desenvolvimento humano e comercial. E hoje a minha atuação está mais focada em desenvolvimento de lideranças, né? E nesse momento sui generis aí que a gente está vivendo, nessa novidade mundial aí da pandemia, isso traz à tona a necessidade de apoiar esses líderes. Então, vem justamente de encontro ao meu trabalho, e é um desafio grande. As lideranças, de uma maneira geral, nesse momento, são fundamentais para a gente passar por essa crise com impactos menos duros, menos destruidores, vamos dizer assim. Então, vamos lá, estou curiosa para saber onde vai dar essa nossa conversa aqui, estou animada. Adriana? Olá, meu nome é Adriana Aro, eu sou consultora em gestão empresarial há 17 anos aí no mercado, atuando em diversos segmentos, trabalhando com pequenas, médias, grandes empresas. E hoje eu acredito que o importante seria eu dar uma contribuição no sentido do que as empresas estão fazendo nesse primeiro momento, né? Nesse choque aí de confinamento, de mudança realmente de cenário em termos de perspectiva de receita,
de revisão de algumas rotinas em todos os segmentos, praticamente. Então, eu tenho atuado muito forte com meus clientes nesse plano de ação emergencial. E aí, eu espero poder contribuir um pouquinho, né? Estamos aí junto, passando por essa fase aí extremamente impactante em diversos sentidos, e juntos somos mais fortes. Então, a gente está naquela vibe, naquela condição de juntar realmente esforços para poder dar um suspiro aí para quem se encontra aí nessa condição, né, diferenciada em que a gente precisa sobreviver. Juntos somos melhores. Excelente, gente. Olha só, então, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho da experiência de cada um, nesse momento, no sentido de que como é que os nossos clientes estão se sentindo e como eles têm se preparado, né, para enfrentar esse momento. Quais as estratégias cada um está usando, o que cada um está fazendo, se está demitindo, se está contratando, como é que está a perspectiva financeira, como é que está a perspectiva emocional, como é que estão os processos comerciais, se as vendas caíram, pararam, ou se existem estratégias que vão potencializar esses resultados. Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a experiência vivida nesse momento nos clientes que estão sendo atendidos por vocês. Quem pode começar? Podemos ir na sequência aí. Ok. Olha, eu acho que... O que acontece? A questão da pandemia, ela já está né, instalada aí no mundo há algum tempo, né? A Alessandra está vivendo isso aí na Itália desde o início, mas ela chegou, vamos dizer assim, ao Brasil dessa forma mais pesada há relativamente pouco tempo, né? A gente tem 30 dias no primeiro caso, né? Um pouco mais de 30 dias e tudo. Então, eu ainda sinto os clientes, as empresas no geral, ainda perdidas, né? As pessoas ainda estão tentando se encontrar aí no meio desse processo todo, né? No nosso caso, tem um dificultador aí dessa questão do desencontro de informações, às vezes, e de linha, como é que fala? Lockdown horizontal, lockdown vertical. Então, isso também dificulta um pouco o horizonte. O que eu percebo é que está todo mundo sem saber, né? Até quando tenho que ficar em casa, até quando existe essa quarentena, para começar a tomar atitudes mais profundas, né? Mas, ao mesmo tempo... E aí, o que estava acontecendo? Esse cenário faz com que as empresas, muitas, já sintam a necessidade de se movimentar. E eu já tenho percebido esse movimento também, as empresas começando a tomar medidas mais drásticas, né? Empresas já começando processos de demissão e redução de salário, né? Muita gente com um fato real, né? Que, assim, independente do quando vamos voltar à vida normal, as receitas de todos os negócios vão cair drasticamente nos próximos meses. Isso é um fato, né? Todo mundo, quem fechou, quem não fechou, a gente que trabalha, empresas que trabalham com serviços têm dificuldade de falar com seus clientes, é um período difícil de fechar contratos, então as receitas vão cair. Então, as empresas já estão tomando essas medidas. E aí isso gera um grande desafio também, que eu acho que vai vir agora num segundo momento, que é a questão de trabalhar essa equipe que fica, né? Então, por exemplo, no momento que você demite, no momento que você reduz salário, como é que fica essa sua empresa, né? Dentro de um cenário extremamente desafiador, né? Roberta, aí, que também trabalha com vendas, Adriana, que tem toda essa experiência, você também, sabe? Quer dizer, como é que essa equipe de vendas vai vender agora, né? Num cenário desafiador, com os colegas sendo demitidos e com metade da renda para botar dentro de casa. É um desafio... Haja estômago. Exatamente, é um desafio tremendo, né? Assim,
Então, as empresas têm que trabalhar dentro desse contexto. A gente já tem visto, ainda com alguma, também, não 100% de clareza, eu acho ainda, nem não 100% de suporte ao micro e pequeno, que as coisas estão se desenhando, mas já saíram as linhas de crédito, né, para pequena e média, a questão do empréstimo para folha de pagamento durante 2 meses. Então, as empresas estão se... Acho que essa é uma grande primeira dica, né, que a gente pode dividir aqui com as pessoas, que é, dentro desse cenário também, o empresário tem que entender o que está disponível para ele na pauta, para que ele possa segurar esse momento. Eu, particularmente, de uma forma geral, a gente tem que ver caso a caso, mas de uma forma geral, acho que a empresa que tem condição de ir lá fazer utilizar a linha de crédito para honrar com o salário da equipe durante 2 meses é um caminho melhor do que já ir de cara reduzindo o salário, né? Mas nem toda empresa também tem até possibilidade, né? E tem caixa para isso. Acho que uma grande lição que vai ficar aí também dentro dessa questão no lado empresarial, é a questão da preparação das empresas para momentos de crise. Nesse momento aí eu tenho buscado informações, tenho procurado sair um pouco do circuito padrão só de noticiário, e aí eu tenho visto alguns estudos, algumas coisas, por exemplo, de professores da Fundação Dom Cabral, por exemplo, ou que trabalham com cenários econômicos, onde já existia, dentro desses estudos aí profundos de cenário, já existia no horizonte uma crise realmente desenhada. Não poderiam prever que o que ia deflagrar a crise ia ser um vírus, ia ser alguma coisa de saúde, ia ser uma pandemia que ia tomar conta do mundo. Mas o modelo econômico vigente, global, já se desenhava, neste modelo, já se desenhava um momento de ruptura e de crise. E acho que essa é uma grande lição também para as empresas hoje. A gente tem que, vamos ter as dicas práticas, como até a Adriana disse, Roberta disse um pouco também, para sobreviver nesse momento da melhor maneira possível. Mas acho que um ponto importante é essa lição, a gente vai sair com essa lição aprendida, né? Vamos nos preparar como pessoas e vamos nos preparar como empresas também para os ciclos que existem, né? Então, vem um ciclo de retomada que depois pode vir um ciclo de declínio também. Para que as empresas estejam mais preparadas para dar esse suporte. O que me assustou um pouco nesse processo é que a nossa realidade brasileira é muito dura, né? O fluxo de caixa das empresas é muito pequeno, né? As empresas têm pouco fôlego. Então, na hora que o trem aperta, a grande maioria das empresas não tem não se fôlego para dar suporte para a sua equipe. Porque hoje, dentro do cenário, se a gente fosse olhar em termos de organização, em termos de pensar no futuro, em algum momento, uma retomada, ou até mesmo pensando no presente, nessa equipe estar aí comprometida, aguerrida e conseguindo trabalhar de uma forma mais tranquila, mesmo num cenário caótico, o melhor que essa empresa tinha a fazer era bater no peito e falar: gente, olha só, estamos na tempestade, mas eu vou segurar a onda aqui com vocês, né? Vou honrar os salários, não vou demitir sem um planejamento. Talvez a gente tenha que fazer uma adequação realmente, porque a receita não está vindo, né? E planos vão ter que ser adiados, mas de uma coisa mais consistente. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente, porque uma outra coisa que é fato é que, infelizmente, ninguém tem a resposta para o que vai acontecer, porque esse cenário está acontecendo minuto a minuto, né? Então, ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse tema meio quarentena, meio não quarentena, esse movimento de libera a gente, não libera a gente, se libera a gente,
o vírus se espalha e aí todo mundo vai apavorar e vai voltar para casa. É minuto a minuto, né? As empresas têm que tomar decisões, têm que começar a agir, porque a receita vai cair, mas acho que essa questão de pensar na sobrevivência em conjunto com essa equipe, pessoas que estão dentro da empresa, pode fazer muita diferença e utilizar de todo o arsenal que vai estar na pauta aí, né, que o governo, né, não só no Brasil, mas no mundo, está colocando à disposição. Eu fico pensando que acontece, eu acho que nós temos dois cenários diante da crise deflagrada, né, por essa situação do Covid. Tem um aspecto ruim, negativo, e acho que tem um aspecto extremamente positivo, e eu já me explico o que eu estou chamando de positivo. O aspecto negativo é tudo isso que você já colocou, Luciano, assim, culturalmente, as nossas empresas, a grande maioria, tem uma administração familiar, né? Elas têm muita dificuldade. Eu trabalhei por muitos anos dentro de uma cultura corporativa, uma organização multinacional com uma cultura muito forte de processo, de regras, enfim, de procedimentos, de plano de ação, empresas que são muito organizadas para enfrentar problemas e, lógico, que tem um caixa que sustenta, que suporta crises e mais crises e continua longeva, né? Continua se sustentando no mercado. E hoje eu, além do trabalho de consultório e consultoria de desenvolvimento humano nas empresas, eu ainda faço parte de uma empresa que não é multinacional, que, como a maioria das empresas no Brasil, eu me arrisco a dizer que é 90%, tem uma administração familiar, com uma intenção muito forte de construir cultura, né, até o meu trabalho tem muito a ver com isso, de construir processos, de fazer planejamentos, de trazer uma DRE debaixo do braço o tempo todo olhando. Então, mas de uma maneira geral, as empresas não têm isso. Né? As empresas não têm um RH, elas têm um departamento pessoal. Quando a gente vai falar de plano de ação, de escala, parece que nós estamos xingando alguém. As empresas não têm essa cultura. E aí sim a dificuldade vai ser maior. Se a gente comparar uma Alemanha com o Brasil, por que será que lá morre menos gente? Por que será que lá o achatamento da curva vai ser mais rápido? Eles vão conseguir? Não é porque é rico ou pobre, é uma questão cultural para administrar empresas, né? Enfim, o Brasil é extremamente jovem, né? Uma civilização extremamente jovem. Acho que, mas independentemente disso, temos uma cultura de sair fazendo. E nesse momento a gente é colocado em xeque, né? Nós, pessoas físicas dentro da nossa casa, eu estou fazendo atendimento online, né? Eu tenho uma atividade que é possível. Acho que nós 4 aqui podemos fazer esses atendimentos via aplicativos, via, enfim, tecnologia nos ajuda nesse sentido, mas a grande maioria das empresas do comércio, tem o e-commerce, ok, mas as pessoas não estão comprando no e-commerce com medo desse contato. Sem ser o e-commerce da alimentação, né, esses iFood, enfim, todos esses aplicativos que certamente cresceram a receita, as empresas de bens duráveis não vão vender. Né? Quem vai sair para comprar um carro? Né? Quem vai sair para comprar uma geladeira? Então, o imóvel, né? Não vai comprar, né? Vai ficar quietinho dentro de casa. Então, e isso move muito a economia, apesar da construção civil não ter parado, né? Ela continua, mas o consumidor dessa construção civil, ou qualquer consumidor, principalmente os mais conscientes, eles não vão comprar nada. Então, de fato, a gente vai enfrentar uma crise econômica grave. Agora, isso é novidade, né? Isso está acontecendo em todo mundo, porque no Brasil não aconteceria. E aí, pensando numa perspectiva, então o que fazer nesse momento? Né? Aí, falando de dicas, né? Indo para a parte prática, eu, executora que sou, quero saber como diria Dada Maravilha, eu quero saber da solucionática, a problemática eu já sei qual que é. Então, eu acho que para algumas empresas, eu me arrisco a dizer para todas, é hora de fazer a receita
na recuperação do crédito que foi dado em algum momento. Por exemplo, se é uma empresa de um comércio, certamente você tem que sair para cobrar aquilo que foi vendido. Se é uma financeira, você tem que cobrar. Então, se não dá para vender, vamos ver aonde que a gente pode tirar a receita. Uma outra forma de aumentar a receita é você revendo despesas, renegociando contratos com fornecedores. Esse é um esforço que todos vamos ter que fazer. E, curiosamente, até um exemplo aconteceu comigo essa semana. A empresa onde eu estou, a gente está renegociando o aluguel, porque é uma empresa relativamente... Ela é pequena, mas ela tem uma despesa alta, uma despesa fixa alta. Então, tem que negociar. Aí fomos falar com o locatário, né, o dono da empresa. Locatário. Locador. E ele diz... Locador, sei lá, locatário é quem aluga. Locatário é quem aluga. E uma redução de 50% do aluguel nos próximos 3 meses. Então, aí eu já faço um gancho para falar o que eu acho que é positivo. Eu acho que é positivo que, curiosamente, as pessoas estão entendendo o problema do conjunto. O problema que vivemos todos em um sistema. Não adianta a gente pensar só no próprio umbigo. Então, isso enquanto algumas pessoas, algumas empresas já têm essa tentativa cultural de pensar na sustentabilidade. Agora, todas as empresas vão ter que pensar nisso, né? Não é uma ou outra. O lucro, ele vai... existe uma situação atualmente que não está sendo vista, na minha opinião, por todas as empresas, e agora obrigatoriamente será vista, é a questão da interdependência. Né? Eu acho que o mundo hoje é interdependente, as pessoas são interdependentes. Não existe independência, independência é uma ilusão. Então, todo mundo depende de todo mundo, então é um esforço coletivo. Então, nesse sentido, eu acho que o que está por vir, sim, vai ser uma crise, vai ser complexo, vai ser difícil, mas o que está por vir é algo positivo a longo prazo. Então, a gente está quebrando um paradigma forçadamente. Acho que a gente tem que aproveitar desse momento uma lição para o que está por vir, né? Que é ruim, e a partir daí a gente vai construir uma relação de consumo, uma relação interpessoal mais inteligente. Lógico, podemos usar isso para o lado ruim também, mas eu quero acreditar, eu imagino que isso vai ser positivo. E principalmente do ponto de vista, falando dessa interdependência, o que eu acho importante é que as pessoas, fazendo as videoconferências, os atendimentos que eu estou fazendo pelo Zoom, pelo Skype, enfim, tem me ocorrido uma coisa que, quando eu estou presencialmente com as pessoas, a gente exercita pouco a escuta. Porque você está com a pessoa ali, se ela não entender agora, eu tenho a possibilidade de falar depois, enfim. Na hora que você está numa videoconferência, você tem que aproveitar aquela oportunidade para entender o que o outro está comunicando. Então, eu acho que, apesar da distância, isso vai aproximar e vai exercitar para quem realmente está se colocando à disposição a trabalhar a escuta, a perceber o outro mesmo à distância. Então, eu acho que isso vai ser muito importante do ponto de vista do desenvolvimento. A gente vai aprender a ver outras perspectivas. E quando você começa a ver outras perspectivas, você amplia a sua zona de conforto, né? Eu não gosto da palavra sair da zona de conforto. Eu gosto do termo ampliar a zona de conforto, que é o desenvolvimento. Então, eu acredito que a gente tem que ser criativo nesse momento. Ajudar as empresas no Brasil é algo complexo, porque realmente a maioria não tem fluxo. Se ela não vende, ela não dá conta de honrar. Mas existem outras alternativas, né, de trabalhar essa sobrevivência aí através das renegociações de contratos, fornecedores, enfim. Falei muito. Vai lá, Adriana. Então, é muita informação, são desafios de diversas naturezas, e eu acho que seria interessante pontuar aqui, traçar alguns paralelos, e fazer aí um olhar sobre a luz de algumas variáveis que eu tenho percebido que estão sendo muito importantes nessa fase e nesse momento. Então, em primeiro lugar, independente, né, do segmento ou do porte, a gente nunca precisou, de forma tão agressiva e forte, se comunicar.
Esse é um grande desafio, na minha opinião, que tem sido visto, especialmente na questão gerencial, na forma como a crise está sendo comunicada diante dos colaboradores, como você está buscando o engajamento, como que está havendo essa compreensão, né, do momento de ansiedade, do momento de tensão. Existem empresas que são prestadoras de serviço e que têm condições de migrar o seu modelo, né, de rotina para um home office com desafios, né? A gente não pode falar que não existe desafio, não. Nós estamos falando de pequena e média empresa que precisa rever sua base de informação de trabalho, colocar numa nuvem, criar um sistema de compartilhamento, gerência precisando adotar de um sistema de acompanhamento dessa equipe em home office. Então, assim, né, nas escolas a gente vê, minha filha estuda e ninguém estava preparado para isso. Nós estamos aí há o quê? 11, 12, 13 dias, batendo cabeça ainda em como promover uma estrutura eficaz e que traga segurança, né, na questão do distanciamento. Tá aí um desafio. Eu estou agitada, é muita informação. Então, assim, vamos lá. Primeiro desafio, desafio de informação. Segundo desafio, desafio cultural, de comunicação, desafio gerencial, de maturidade por parte dos nossos gestores, das lideranças, em trazer à luz qual é a situação, qual é o posicionamento, em quanto tempo nós vamos sustentar essa situação, o que nós vamos rever, o que está aí pela frente. Então, comunicação é um momento aí cultural de se trabalhar, né, a gestão de equipes de uma forma diferente.